Olá, queridos, olá, queridas. Espero que estejam todos muito bem. Tagore, certa vez, escreveu uma frase que diz assim: se choras por não teres visto o pôr do sol, as tuas lágrimas não te deixarão ver as estrelas. O que significa? Quando você se fixa naquilo que já foi, naquilo que aconteceu, numa perda, uma dificuldade, algo que deveria, segundo as tuas expectativas, ter acontecido e não rolou, não aconteceu. Seja lá qual for a dor, qual for a ferida do teu passado, se você se fixa naquilo, você não consegue perceber o que está acontecendo no aqui e no agora. Você não consegue se dar conta de que as bênçãos são muito maiores do que as dificuldades. Então, os olhos turvos pelas lágrimas, diz ele, os olhos que não conseguem enxergar, a mente que está fixada num ponto obscuro que não vê luz, que reclama muito, não consegue perceber as portas, as possibilidades de se construir um futuro diferente. De fato, hoje, através da psiconeuroimunologia, que é uma área da medicina, nós já sabemos que muitas doenças são o resultado de um passado não resolvido. Ou seja, além de não vermos as estrelas, nós construímos doenças para o nosso corpo, para a nossa mente, nas nossas relações. Daí como é importante esse verbo desapegar. E quando eu falo em desapegar, eu me lembro de um filme que já assisti diversas vezes e gosto muito, chamado As Aventuras de Pi. Aquele protagonista muito querido, Psini Patel, ele, logo na infância, recebe orientações preciosas do pai, o pai que ensina ao menino a importância da racionalidade, de manter uma postura crítica diante do mundo. E a mãe, por outro lado, ao mesmo tempo, vai contando para o menino como é importante ouvirmos o nosso coração. Ela que ensinou a ele as primeiras notas das escrituras sagradas do hinduísmo, semeou no coração do menino o amor por Deus. E aí ele vai crescendo e vai percebendo a presença de Deus em todos os seres, em todos os animais e também em todas as religiões. Ele acaba conhecendo o cristianismo, ele vai também conhecer, se aprofundar um pouco no islamismo, e ele percebe Deus em todas as religiões. Então o filme também é um convite para um diálogo interreligioso. Mas na questão do verbo desapegar, ensina muito mais. Porque em algum momento dessa história, dessa saga, os pais morrem, né, abruptamente, a situação dramática, são perdas traumáticas, os pais e o irmão. Em seguida, o jovem Psini é lançado numa aventura, numa saga, em pleno oceano, que pode aí estar representando para nós que estudamos os símbolos, representando a travessia do luto, a travessia do seu campo inconsciente, até que ele chega em terra firme, depois de passar muita fome, lutas com um tigre que estava ali no mesmo bote que ele, lutas e ao mesmo tempo um apego pelo animal, até que no final da sua saga ele traz uma frase muito marcante que diz assim: eu acredito que no final das contas a vida toda acaba sendo um eterno ato de desapego. Sim, desapegarmos-nos das mágoas, das culpas, dos eventos, de alguns lugares e até mesmo de pessoas pode também ser um dos lados da grande moeda do amor. Talvez o maior preço cobrado pelo amor seja o desapego, deixarmos ir aqueles que já não podem ficar e também soltarmos aquilo que já foi, aquilo que já não é mais. Isso é um movimento do amor. Um psicólogo que eu admiro bastante, um grande professor e pesquisador, principalmente nas questões de trauma, TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, o Dr. Júlio Pérez escreveu esse livro, que é o resultado de pesquisas que ele fez. O livro se chama Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam. No final da sua obra, ele diz o seguinte, no capítulo chamado A Cultura da Paz,
Eu vou ler esse trecho, que retrata também o objetivo, um dos objetivos desta grandiosa obra. Ele diz: deixei claro ao longo do livro que podemos modificar ativamente para melhor a nossa qualidade de vida, e o primeiro passo para isso é acreditar. Porém, não podemos nos esquecer que muitos aguardam passivamente que as mudanças ocorram, tal como o conhecido ditado de São Tomé: ver para crer. A superação de um trauma envolve a relação crer para ver, e vários exemplos inspiram a transformação do sofrimento. Sim, veja a proposta desse cientista. Não é ver para crer. Então eu espero que o passado mude, que as pessoas se alterem, que as coisas sejam diferentes, aí sim eu mudo. Não, ele diz: você precisa crer. Crer quer dizer acreditar, soltar, desapegar. Crer no sentido de colocar o seu melhor no mundo. Toda essa obra ele diz: as pessoas que tiveram um movimento mais altruísta, as pessoas que colocam seus talentos a serviço do mundo, as pessoas que, ao invés de ficarem se lamentando pelo que aconteceu, decidem liberar, embora, claro, não é possível apagar, mas liberar esse apego aos eventos e às coisas tal qual elas se deram, e decidem se voltar para outras dores, para outras necessidades, colocando-se no mundo, no movimento mais caridoso. Essas pessoas têm maior resiliência e conseguem superar de maneira muito positiva as suas dores, os seus traumas, construindo uma vida de muito valor, deixando um belíssimo legado nesse mundo. É isso. Um abraço e até breve.